No Curta em Cena de hoje, conversamos com Clarissa Ribeiro, diretora do filme Ex Manas. O curta-metragem se passa no ano de 2054, na cidade de Recife, e conta a história de um grupo de excluídos em busca de espaço numa sociedade higienista e heteronormativa. Olá! No Curta em Cena de hoje, nós vamos conversar com Clarissa Ribeiro, autora do filme Ex Manas. O curta se passa na cidade de Recife, no ano de 2054, e retrata pessoas que vivem à margem de uma sociedade higienista e heteronormativa. Clarissa, bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo aqui no Curta em Cena. Eu queria primeiro que você contasse um pouco mais sobre a história desse filme. Bom, eu, na verdade, sou aqui do Rio, né? E o filme foi gravado em Recife. Eu fiz uma viagem para Recife logo depois que a minha mãe faleceu e eu estava no processo de, não sei, um processo muito de autoconhecimento mesmo, sabe? Eu passei 3 anos ajudando meu pai a cuidar dela e eu sinto que nesses 3 anos eu meio que dei uma parada na minha vida. Então, depois que ela faleceu, fiquei um tempo de luto e aí decidi fazer essa viagem. E aí nessa viagem eu já tinha um outro projeto de TCC na época que não tinha nada a ver com esse filme, era um videoclipe. Só que nessa viagem eu conheci pessoas assim incríveis que abriram muito a minha cabeça, me ensinaram muito assim com a vivência delas, com as identidades delas. E daí essas pessoas me inspiraram muito a fazer esse filme e daí acabou que eu fiz o filme lá em Recife, nesse processo coletivo, já com outras referências, enfim, nesse processo bem coletivo mesmo, cada uma dava uma ideia e aí o filme foi surgindo assim. O seu filme traz uma disputa pela cidade, que ela é baseada nas identidades sexuais, nas sexualidades que são tidas como desviantes, né, pela nossa sociedade. Por que você escolheu mostrar essa disputa por esse viés? Quando eu cheguei lá em Recife, eu entrei em contato com algumas questões que estavam lá na época, que era, por exemplo, essa questão do direito à cidade, a ocupação do cais do Estelita, que estava rolando lá, e vários cineastas também fazendo filmes sobre isso, mostrando mesmo, né, essa discrepância dos prédios super altos e super limpos, com a galera que estava ali vivendo na periferia. E essa questão sempre me tocou muito. Só que essa coisa do direito à cidade normalmente vem sendo discutida por pessoas que são cisgêneras e que são heterossexuais. E quando eu paro para pensar que as pessoas trans nunca tiveram esse direito à cidade, nunca tiveram o direito de circular, ou então mulheres lésbicas que fogem desse padrão de feminilidade, ou homens gays que são bichas afeminadas, sabe? Então, na verdade, existem pessoas que nunca tiveram esse direito à cidade já há muito tempo. Daí eu quis pegar também por esse viés. E a distopia, o que é a utopia, né? A utopia é aquele futuro feliz, que deu certo. Então, a distopia não. A distopia é que deu tudo errado. No filme, por exemplo, as pessoas ricas moram no extrato superior, os prédios super altos, e as pessoas dissidentes moram, né, ali no submundo. Então, o que a gente pode fazer com isso, né? A gente pode tentar, não sei, de alguma forma subverter essa lógica.
Esse filme, ele já está sob o selo da Anarca Filmes. Como surgiu esse coletivo? Como vocês se organizam? A Anarca Filmes é o coletivo que eu faço parte. E a Anarca surgiu durante o período que eu estava na faculdade. Eu e mais 3 amigos, a gente se reuniu, né, 2 amigas e um amigo. A gente se reuniu porque na época a gente estava muito insatisfeito com a forma, com os moldes do ensino universitário, né, em relação à feitura, à produção, à direção cinematográfica. Então, a gente tinha uma aula de direção, por exemplo, que o que era empurrado para a gente eram os moldes de padrão hegemônico hollywoodiano de cinema. E eu ficava assim muito pé da vida, porque na minha cabeça eu sempre achei que a faculdade era o espaço da gente pensar, né, de experimentar, de criar coisas novas, sem ter que ficar naquela mesma coisa de seguir um modelo. E aí eu, mais esses amigos, a gente se reuniu e falou, vamos fazer o nosso, até porque na faculdade pública a gente não tinha todo um aparato, né, técnico que dava esse suporte para a gente fazer os filmes. Então a gente resolveu fazer os filmes pela gente e se apropriar dessa precariedade na nossa estética. E aí surgiu a Anarca Filmes. O Ex Manas é um exemplo ótimo disso, né? De como vocês fizeram essa quebra desse paradigma estético hollywoodiano, inclusive num filme que é uma distopia, que ele tem uma vibe futurista. Como foi a criação desse conceito estético que vocês trazem nesse filme? Lá em Recife, eu entrei em contato com um coletivo chamado Infecciosas. E elas já estavam, assim, nessa pesquisa estética, elas já estavam produzindo alguns mini filmezinhos que, na verdade, eram teaser das festas que elas produziam. Então, eu meio que, quando conheci elas, comecei a entender um pouco do que depois eu fui chamar de estética do precário, né? Ou então a estética do cagado. Ou seja, a gente tem pouco equipamento. Se a gente for tentar fazer um filme que imite esses filmes hollywoodianos, não vai ficar uma coisa legal e também nem é isso que eu busco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se apropriar dessa precariedade técnica para inventar uma coisa e inventar na estética, pensar linguagem e fazer um filme que seja descolado desse padrão, sabe? Que a gente vai criar uma coisa nova aqui, uma coisa nossa. Eu sou parte humana, parte máquina, uma rede de veias, cabos e fios de fibra ótica entrelaçados, complexo híbrido de carne e metal. Não existe mais nada que seja natural. A era ciborgue é aqui e agora. Autossabotagem, máquina e maquiagem. Viva a polimorfia. E me parece que você faz também uma analogia desse mundo higienista, limpo, das pessoas que não estão dentro dessas identidades desviantes, versus um mundo que ele é sujo, que ele é verdadeiro, em que essas pessoas elas podem circular. Eu tô certa? Eu sempre gostei muito, assim, de lixo, de sujeira e, não sei, pensar isso como uma coisa que não é ruim, sabe? Às vezes a gente tem uma noção que o que é limpo, o que é clean é o bonito. E o que é sujo, o que não está nesse padrão estético super perfeito, é o feio, é o errado, sabe? Então, no filme eu tentei brincar um pouco com esses conceitos e subverter também esses conceitos. Você rodou 24 festivais com esse filme. Como foi a recepção das pessoas a essa temática e a forma como você apresentou ela? A recepção, na verdade, é bem boa. Eu não esperava, assim, porque o filme, ele toca bem na ferida, assim, né, da normatividade. Como o filme
circulou mais em mostras e festivais LGBT, as pessoas se sentem, assim, potentes quando veem o filme, né? Elas se sentem representadas ali. Até porque os corpos que estão no filme, eles não são os corpos padrões que a gente vê na novela, que a gente vê nos filmes de Hollywood. São corpos de pessoas reais. Então, quando alguém vê na tela alguém que é parecido com você, você se identifica e você acaba gostando, sabe? E, para além disso, a recepção foi super boa. A galera sempre curtia, vinha comentar comigo depois. Só teve uma vez, num cineclube, que eu fui exibir o filme, e aí um cara ficou, assim, altamente ofendido, detestou. Só que como era um cineclube de mulheres lésbicas, que foi no mês da visibilidade lésbica, logo quando ele começou a falar, aí uma outra mana já pegou o microfone e falou: olha só, esse espaço aqui não é o seu lugar de fala, então a gente vai pedir para você ficar calado, por favor. Foi isso. E nós vamos agora para um breve intervalo, mas antes a gente vai ver mais um trechinho do filme Ex Manas, da Clarissa Ribeiro. Nós temos todas essas informações e explodimos com todas elas. Somos a urgência de conexão, e quanto mais urgente, mais profunda é a nossa conexão. Não somos a raiva encarnada, porque, quando surgimos, isso não existia. Somos nada do que você nos denomina, porque essas denominações fazem parte de um sistema ao qual não fazemos parte. Podemos aparentar fazer parte, mas é só externamente. Nossa imaginação e desejos são livres e anteriores. Nós somos muito antigas, por isso mesmo tão resistentes e atacadas. Vocês pensam que somos sempre cooptadas, mas vocês não entendem que a nossa estratégia é mais fatal que a sua. Atuamos de forma invisível. No campo em que trabalhamos, o seu sistema não consegue ver. O Curta em Cena está de volta e seguimos conversando com a cineasta Clarissa Ribeiro. Ela faz parte do coletivo Anarca e dirigiu o curta-metragem Ex Manas. O filme se passa em um futuro distópico, no qual um grupo de resistência planeja a destruição da cis-heteronormatividade. Os seus filmes trazem sempre um questionamento a um padrão vigente. Você vê a produção de filmes e a produção cultural como uma forma de fazer engajamento político? Eu acho que depende muito da forma como esse filme é feito, né? E da forma como ele vai circular também. Porque eu sinto que a maioria dos cineastas que eu conheço e dos filmes que circulam em festival, esses festivais assim, Festival do Rio, Festival de Brasília, Tiradentes, acaba ficando muito presa num circuito que o filme só é visto pela própria galera do cinema, né? Então, eu não sei, eu sempre fico pensando formas de expandir isso. Eu acho que a Anarca Filmes está indo nesse caminho. Inclusive, o Ex Manas já está na internet, porque a gente tem um prazo de 1 ano, né, para ele ficar circulando em festivais. Depois que passa 1 ano, a gente coloca os nossos filmes na internet, porque essa é uma forma de tentar, assim, disseminar o máximo possível as nossas ideias. Então, eu acho que sim, é um instrumento, sim, de engajamento político, mas que a gente tem que pensar formas de distribuição para os filmes alcançarem mais pessoas, não ficar só preso nesse circuito de cineastas, sabe?
A gente ainda tem um problema grave no Brasil de representatividade, especialmente quando a gente fala nas pessoas que fazem os filmes, nos diretores, nos roteiristas, de termos muitos homens, muitas pessoas brancas, pessoas que estão dentro do padrão e que acabam produzindo também filmes que, na maioria das vezes, estão dentro de um padrão. Como você acha que isso pode ser quebrado? Essas pessoas esses homens cis, heterossexuais, que estão sempre no topo da produção de cinema, têm que começar a reconhecer os seus privilégios, primeiro, reconhecer os seus privilégios e começar a dar oportunidade para mulheres, para homens gays, para pessoas trans, enfim, para toda essa parcela da população que sempre teve à margem, porque é muito difícil quem sempre teve o privilégio de abrir mão dele, porque se você sempre teve privilégio, você acha que aquilo é o certo, né? E quando vem, por exemplo, uma pessoa negra falar que o seu filme está usando o negro como um objeto, aí a diretora que é branca já fica se sentindo ofendida, já fica se sentindo assim, sabe, apedrejada. Então, acho que as pessoas, principalmente esses diretores consagrados, sabe, tem que começar a abrir mão dos seus privilégios mesmo, e só assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. O seu filme faz uma referência muito clara ao Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway. Que referência é essa? Por que você escolheu esse texto? Na época eu tinha acabado de ler esse texto, então estava tudo assim muito efervescente na minha cabeça. E assim, eu quis colocar esses personagens como corpos fortes, como corpos potentes, superpoderes, porque, na verdade, não é o que a gente vê, né? Normalmente, no dia a dia, a gente vê esses corpos como marginalizados. Então, no meu filme, eu quis subverter isso e colocar esses corpos, tipo, aproveitando esse conceito, né, do ciborgue como corpos de máquina, como corpos, assim, de alta performance, potentes, poderosos. É tudo que eu queria botar nesse filme. Você acha que a partir do momento em que a gente tiver mais pessoas fora do padrão fazendo filmes, a gente também vai conseguir passar uma mensagem de inclusão sobre essas pessoas como central de uma narrativa? Com certeza. É uma questão que eu toco sempre, representatividade. Representatividade importa muito. Porque se você não tem essas pessoas ali na produção, você não vai estar pensando sobre essas questões, você não vai estar também pensando novas formas de colocar essas questões, porque eu vejo muito isso, por exemplo, falando de uma área que eu tenho mais conhecimento, que é o cinema lésbico. Existem filmes lésbicos, só que eles são feitos por homens, e eles são feitos por homens que são heterossexuais. Então, quando eu vejo esses filmes, eu não me sinto representada ali, porque normalmente tem uma visão fetichizada das lésbicas, uma visão assim que realmente não condiz com a minha vivência.
Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, se for ter um filme sobre lésbicas, uma mulher lésbica está fazendo o filme, sabe? Representatividade é essencial. Você passou pela academia, você tem uma formação universitária, mas você decidiu quebrar com isso, tendo um modo de produção diferente. E o que você indica para pessoas que também querem utilizar o cinema como uma narrativa e que não podem passar por essa formação acadêmica? Eu acho que a chave é a gente sempre experimentar. A princípio, fazer os filmes com o que a gente tem disponível, seja uma câmera de celular, uma cybershot, e aí depois, na hora de montar o filme, inventar, assim, pirar mesmo. Mas também não só se limitar a isso. Se você tiver a oportunidade de se inscrever num edital, de, não sei, conseguir um financiamento para o seu filme, se você nunca teve acesso a essa verba, não é porque eu tenho um coletivo anarquista que eu vou falar, não pegue verba do governo. Quem nunca teve acesso, se tiver essa oportunidade, se joga também, faz o seu filme. Assim, acho que é isso, a gente tem que se jogar. A gente tem que fazer com o que tem e se conseguir um dinheirinho a mais também, se conseguir um patrocínio, não sei o quê, faz seu filme também. Tendo sempre em mente essas questões, assim, de não cair nisso de uma produção hegemônica, uma produção que, não sei, está moldada em padrões, assim, dos Estados Unidos, sabe, da Europa. Vamos tentar fazer, assim, com o que a gente tem aqui, pensando no Brasil mesmo. Clarissa, obrigada pela sua presença aqui no Curta em Cena. Obrigada a você pelo convite, adorei. O Curta em Cena, Distopia e Cinema fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.